espírito maligno, sai dele agora em nome de Jesus. Falo ou não falo? Não fique bravo comigo. Chega uma irmã, diz assim: pastor, eu fiz uma pós, após da pós, e eu sou uma especialista para trabalhar com crianças especiais, especialmente crianças autistas. E eu falei para ela: trabalhar com o quê? Falou: com crianças autistas. O que é isso? Você nunca ouviu falar, pastor, de criança autista? Eu falei: não. Meu avô morreu com 94 anos e ele nunca ouviu isso. Não, pastor. Como assim? Eu fiz cursos. Os médicos agora fazem o laudo. São crianças laudadas. Não sei o que é isso. Ela olhou para mim assim. Eu tenho 29 alunos na minha turma. 29 crianças. Eu falei assim: inclusive, pastor, eu quero dar uma sugestão. A igreja precisa ter uma classe para tratar com essas crianças especiais. Eu ouvindo ela, eu falei assim: posso dar uma sugestão? Pode. Você é professora? Sou. Os pais colocam essa criança, a escola coloca essa criança nas tuas mãos? Sim. Põe óleo. Elas vão entrando na salinha. Põe a mão na cabeça dela e diz assim: eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Espírito maligno, sai dele agora em nome de Jesus. Para começar a conversa, vá te lascar. Eu sou o Gustavo Santos. Isso a maioria já conhece. O que talvez você não conhece é que eu sou professor e pai de um autista. Jair Guilherme, meu primogênito, é uma bênção de Deus em nossas vidas. Veio com a missão de nos ensinar, muitas das vezes, a nos expressar através do amor, sem usar muitas palavras. Muitas das vezes entendemos só através do olhar. E um menino que tem uma personalidade, que tem uma atenção, um carisma excelente. E eu vim aqui exatamente para repudiar a fala desse energúmeno do vídeo que vocês acabaram de assistir. Não tinha nem planejado algum tipo de vídeo para hoje, mas assim que assisti esse vídeo eu fiquei incomodado a vir aqui ligar a câmera e gravar. Principalmente porque já deixei passar outras vezes em outras situações. Lembro que há poucos meses eu vi um desses picaretas aí dizer no altar, em um evento, dizer que as crianças nascem autistas por causa de algum problema com a mãe espiritual na gravidez. E que também seria também manifestação do tinhoso, do demônio. E tantos outros absurdos que vemos surgir exatamente nos altares. Altar onde deveria ser um lugar de pregar a palavra, onde deveria ser um lugar de ensino, infelizmente tem sido um lugar de desserviço, de preconceito, um lugar onde você ouve atrocidades que talvez nem em um bar você ouviria algo tão grotesco do tipo. Falo ou não falo? Não fique bravo comigo. Quando o pastor do vídeo que assistimos pergunta: falo ou não falo? Não sei nem se esse cara deve ser considerado pastor ou classificado como tal aqui. Mas ele pergunta: falo ou não falo? E sabe que os bocós que estão ali, os alienados, eles vão concordar com tudo. Se o cara for de repente defender a bomba atômica e dizer: defendo ou não defendo? Os alienados que estão ali e pessoas igualmente preconceituosas, igualmente soberbas, pessoas igualmente ultrapassadas, porque parece que pararam num tempo, e a religião se alimenta desse tipo de pessoas. Não à toa ela faz sucesso exatamente com esse tipo de gente, que não vale uma pipoca, gente podre por dentro, que se esconde atrás de um terno, que se esconde atrás de um saião, que se esconde atrás de uma Bíblia, mas o coração é tão podre, tão perverso, quanto alguém que nunca conheceu a Deus. Chega uma irmã, diz assim: pastor, eu fiz uma pós, após da pós, e eu sou uma especialista para trabalhar com crianças especiais, especialmente crianças autistas. E ele começa a fazer uma coisa que é muito comum na religião e muito comum nos líderes religiosos, que é exatamente o desprezo pelo ensino. E o ensino é uma das maneiras talvez mais coerentes e competentes de
descobrimos tudo o que acontece ao nosso entorno, na sociedade, as mudanças ao nosso redor. E ele fala, a pessoa pode ter mestrado, pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas quer dizer que se não tiver algo espiritual não vale nada. Sim, pode até ser, mas esse desprezo que se tem pelo ensino é exatamente para manter pessoas ignorantes, para manter pessoas jumentas, para manter pessoas que não sabem muito, exatamente ali, né, naquele curral ideológico, e engolir qualquer tipo de asneira, e engolir qualquer tipo de bolotas que muitas das vezes são jogadas nesses pseudos altares por aí. O altar e a igreja, a comunidade cristã, deveria ser um lugar exatamente de conscientização, de tentar buscar conhecer aquilo que até o momento é desconhecido, e de só falar em um assunto quando você de fato tem propriedade sobre ele. E não ser um lugar de desinformação. E não ser um lugar onde você vai vomitar ali, fazer suas verborragias que não contribuem em nada para a sociedade. Para trabalhar com crianças especiais, especialmente crianças autistas. E eu falei para ela, trabalhar com o quê? Falou, com crianças autistas. O que é isso? Você nunca ouviu falar, pastor, de criança autista? Eu falei, não. Meu avô morreu com 94 anos e ele nunca ouviu isso. Infelizmente, a maioria dos altares do Brasil tem sido um lugar de desconstrução. E de desconstrução de tudo. Parece que é melhor que você fique no tempo, que você fique parado lá e que você continue vomitando seus preconceitos e que você continue pensando como pensava os neordentais. Então, esse lugar de conscientização que deveria ser a igreja, infelizmente não é. Hoje em dia é um lugar de retrocesso e retrocesso ao extremo. Hoje em dia nós estamos, ao invés de formar cristãos, nós estamos formando pessoas radicais que qualquer outra linha de pensamento que não seja a que ela quer, a que ela deseja, a que ela pensa, não é válido. No final do vídeo ele descarta a possibilidade do autismo ser algo real, do autismo ser algo concreto, porque ele diz, meu avô morreu com 94 anos e nunca ouviu isso. Pena que parece que seu avô morreu com 94 anos e não teve tempo de te ensinar, ou te ensinou, mas você preferiu continuar com esse jumentismo aí, deixando a ignorância falar mais alto. Teu avô morreu com 94 anos e nunca viu isso, talvez ele também não tenha visto chamadas em vídeo, talvez ele não tenha visto o avião supersônico, talvez ele não tenha visto coisas que essa geração tem visto. Mas deixa eu te dizer, tu vai para a igreja de charrete? Tu quando quer conversar com alguém, tu escreve uma carta? Tu quando quer mandar uma mensagem, tu faz ali o sinal da fumaça? Não, né? Exatamente porque nós estamos vivendo em outro tempo. E você deveria saber mais do que qualquer outra pessoa, até porque você é líder. Você tem a obrigação de pesquisar para ensinar para o seu povo. Você deveria ter a obrigação mais do que qualquer outra pessoa de perceber que com o passar do tempo, muitas novas doenças, muitas novas síndromes, ela vai surgindo, ela vai acontecendo. Exatamente por quê? Porque o ser humano hoje em dia ele passa mais tempo acordado, ele passa mais tempo em frente a uma tela de TV, a uma tela de celular, ele usa medicamentos que há 30, 40 anos atrás não usava, ele tem uma jornada de trabalho bem superior, quanto mais o tempo passa, mais o ativismo se torna desenfreado. Isso contribui essencialmente e de forma direta na vida do planeta, na vida da sociedade e de todos aqueles que sofrem o efeito de alguma coisa com a tecnologia. Ou você acha que se algumas doenças do passado que não fossem erradicadas ou completamente controladas, você viveria a idade que viveu ou teu avô viveria a idade que viveu? Dificilmente não viveria. Exatamente isso, a sociedade muda, tempos mudam, algumas doenças vão sendo erradicadas e infelizmente outras vão surgindo. Não, pastor, como assim? Eu fiz cursos, os médicos agora fazem o laudo, são crianças laudadas. Não sei o que é isso. Ela olhou para mim assim, eu tenho 29 alunos na minha turma, 29 crianças. Eu falei assim, inclusive pastor, eu quero ter uma sugestão. A igreja precisa ter uma classe para tratar com essas crianças especiais. Existia um período na Idade Média chamado de obscurantismo. Esse foi um dos piores períodos da igreja, da sociedade, conhecido por Idade das Trevas.
onde o ensino ou o desprezo por ele era visto por grande parte ou a maioria da sociedade. E muitos, feito você, negacionista, querendo dizer que não existe coisas que está aí consideravelmente comprovadas, exatamente para manter o povo entretido em suas baboseiras. Porque já pensou se o povo de sua igreja, se o seu rebanho decide estudar, se ele decide pesquisar, se ele decide se formar, se qualificar, você vai ter que aprender. Você vai ter que ser melhor do que é hoje. E você vai ter que entregar um conteúdo que não seja esse conteúdo pobre, medíocre e preconceituoso que você entrega à sua igreja. Os pais colocam essa criança, a escola coloca essa criança nas tuas mãos. Sim. Põe óleo. Elas vão entrando na salinha. Põe a mão na cabeça dela e diz assim: eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Espírito maligno, sai dele agora em nome de Jesus. O cúmulo do absurdo foi ouvir, pastor, você dizer que isso era um espírito maligno e que bastava uma oração para que o autista deixasse de ser autista. Vamos lá, partindo da sua lógica, partindo do seu ponto de observação, do seu raciocínio. Vamos lá. Quer dizer que o cadeirante, a pessoa que nasceu sem nenhum movimento das pernas, ele nasceu dominado por um espírito maligno. A pessoa que nasceu sem visão, a pessoa que nasceu sem audição, ela nasceu dominada por um espírito maligno. Todos aqueles que têm algum tipo de deficiência mental, intelectual, física, essa pessoa também, segundo a sua ótica, segundo a observação, essa pessoa é dominada por um espírito maligno. Vamos lá. Por um minuto eu quero pensar igual você pensa. Se isso for verdade, cadê a igreja? Cadê a igreja para reverter essa situação? Se for pensar a partir do momento que você pensa, a partir do pressuposto que você aí deixou com que todos nós pudéssemos pensar assim também, cadê a igreja para mudar a situação de pelo menos uma pessoa? Me diga uma pessoa sem ser mentira, porque o que vocês fazem, na maioria das vezes no altar de vocês é mentir, enganar. Uma pessoa que nasceu paralítica, uma pessoa que nasceu cega, surda, com deficiência intelectual, e essa pessoa voltou a ficar sadia. Me aponte uma. Você tem isso para apontar? Você tem esses números? Porque seu testemunho aí, o que parece, além de muito tendencioso, preconceituoso, é muito mentiroso. Cadê o número dessas crianças que você disse que depois de 20 e poucas crianças só restou 4? Sabe o que seria legal? O Ministério Público investigar essa sua fala e procurar a fundo exatamente se tem essas crianças mesmo e se essas crianças tinham um diagnóstico de autismo e depois essas crianças deixaram de ser autistas. E se investigasse isso detalhadamente, se fosse verdade, aí sim, você seria o salvador da pátria porque iria curar todos os autistas do mundo. E seguindo no seu mesmo raciocínio, todos aqueles que tivessem qualquer tipo de impossibilidade e qualquer tipo de deficiência. Ou você acha que todo mundo é mané feito aqueles que te ouvem? Ou você acha que todo mundo é mané feito os da tua igreja? Sabe realmente onde está o espírito maligno? Os espíritos malignos que eu vejo hoje em dia, a maioria deles estão em cima do altar, enganando o povo, pedindo dinheiro, vendendo bênção, vendendo aquilo que a Bíblia apresentou como de graça, aquilo que vocês receberam de graça, vocês tinham que ofertar de graça. O espírito maligno envolveu a maioria dos pastores desse país. O espírito maligno está na maioria das igrejas evangélicas desse país. Na pessoa igual a sua pessoa, pastor. Eu vejo o espírito maligno numa fala feito a sua. Aí sim, eu vejo o tinhoso, eu vejo o capiroto, exatamente numa fala dessa que não sabe o quanto essa fala entristece muitos pais, muitas pessoas que têm sofrido anos e anos com filhos autistas, com parentes autistas, com pessoas que têm estudado, com pessoas que têm se capacitado, com pessoas que têm buscado inúmeros meios de fazer com que a vida do autista seja melhor e vem uma fala absurda dessa sua, completamente endemoniada. Por isso que comecei o vídeo chamando o Senhor de energúmeno. É isso que o Senhor é e é desse jeito que eu vou ver.
Porque espiritualidade sem humanidade é tão banal quanto um pombo cagando. É verdade. Que espiritualidade é essa? Sem humanidade. Sem prestar atenção no compromisso que é as suas palavras. Nem como ela vai chegar nas pessoas. Que falta de humanidade é essa? Que você só compreende aquilo que quer compreender. E tudo aquilo que está longe de sua compreensão é do maligno, é do capiroto. Se você não se comover com a dor e com a necessidade do outro, sua religião e sua fé é uma farsa. Jesus, e a melhor coisa que vejo no Evangelho, e talvez que se ele não existisse nem desse povo eu queria saber, ele tinha exatamente uma das coisas que acho essencial. Ele se compadecia com a dor do próximo. Ele sentia a dor do outro. Não à toa ele estava num templo e uma mulher que estava ali há 18 anos encurvada. E era um sábado, ele não quis nem saber do protocolo. Ele foi lá e ele curou aquela mulher, porque ele sentiu a dor daquela mulher. Quando ele foi tocado por uma mulher com fluxo de sangue, ele disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Ou seja, ele foi humano para sentir que quem o tocou estava passando por um período de 12 anos de dor, de aflição, de sofrimento. Religioso que não consegue se comover com a dor do outro, que ele não consegue se enxergar no outro, que ele não consegue sentir o peso de suas palavras, ele não passa de um fanático radical e religioso. Que muitas das vezes é falso, é descarado, é preconceituoso e se esconde por trás de uma Bíblia. Portanto, a você, pastor, e qualquer outro tipo de pastor que cometer uma asneira parecida como essa, a partir de hoje vai o meu vídeo de indignação em relação a isso. E farei um vídeo no mesmo tom que esse, apresentando a pessoa como de fato ela deve ser apresentada. Aos pais, aos amigos, aos irmãos, aos familiares de autistas, não se deixe entristecer por uma fala tão grotesca e jumenta como essa. Busque compreender melhor, não deixe de se atualizar, não veja o autista como alguém que está ali sendo oprimido pelo maligno, não. Até porque, se isso fosse verdade, Deus seria muito injusto com algumas pessoas e não merecia nem a nossa adoração. Portanto, aqui vai o meu repúdio, o meu desprezo em relação a essa fala e dizer que um autista que conheço há 12 anos, exatamente meu filho, é uma das pessoas que mais admiro, exatamente por seu coração, seu olhar, seu carinho. É um menino que tem uma alma linda, um menino que consegue se expressar do jeito dele, que consegue conquistar todos ao seu redor. E o Jair é um presente de Deus em nossas vidas. Ele veio exatamente não para que a gente mudasse a vida dele, mas para que a nossa vida fosse transformada a partir da vida dele. Talvez sejamos nós que precisamos entender melhor, para deixar de pensar de forma preconceituosa como esse rapaz aí. Eu sou o Gustavo Santos, esse foi o vídeo de hoje. Espero vocês num próximo assunto.